Boa tarde, eu sou Alzira, moro na cidade de Rio Claro, na Diocese de Piracicaba, no estado de São Paulo. Quando casada, morava na capital, na cidade de São Paulo, e junto com o meu marido fazíamos parte de movimentos paroquiais, sempre como casal e trabalhando também com casais. Mas ao ficar viúva, voltei para minha cidade natal e fiquei com aquele vazio. Deixei para trás toda uma vida de comunidade e não tinha mais como me encaixar dentro de uma comunidade que não fazia mais parte da minha vida, depois de 28 anos longe dela, né? E ficou aquela coisa assim de o que fazer agora, como vou viver, como preparar. E de repente apareceu um casal equipista das equipes de Nossa Senhora, que é bastante forte na minha cidade, apareceu fazendo a apresentação de um novo movimento dentro da igreja. E foi para mim um alento, trouxe para mim uma vida nova, e aí comecei então a pensar e a trabalhar dentro desse movimento. Em julho de 2005, o Valentim e a Cleide estiveram lá em Rio Claro, apresentaram um movimento para algumas viúvas e aí nós começamos a nos interessar e a formar novos grupos. E assim surgiu dentro da nossa cidade uma primeira comunidade, com 5 pessoas que foi crescendo e hoje essa comunidade já caminha há 15 anos mais ou menos, né? E era aquilo tudo que nós esperávamos. A Mãe Igreja acolhendo seus filhos que mudaram o estado de vida e não se encontravam em nenhuma colocação anterior a que antes participavam. Hoje nós somos em Rio Claro 4 grupos, caminhando há bastante tempo, tentando formar novos grupos, mas esse ano não tivemos condições de nada. Em Piracicaba demoramos muito para iniciar o movimento, mas conseguimos. O ano passado, ou não, em 2019, o grupo começou, está indo muito bem, com a possibilidade de formação de novas comunidades também. E eu quero aqui agradecer a Ivete e o Paca, o convite que fizeram, para que eu pudesse apresentar um pouco do nosso movimento dentro da minha diocese de Piracicaba. E também falar para vocês especificamente sobre a figura do anjo visitador. Quando nós somos poucos grupos, 1, 2 grupos, poucas pessoas participando, nós temos mais um conhecimento mútuo entre nós, temos a facilidade de nos reunirmos. Mas quando vai crescendo o número de grupos, isso vai se tornando mais difícil. São pessoas de bairros diferentes, de outras paróquias, e aí então vão se formando grupos pequenos e não tem aquela ligação, aquela visão de família, de unidade que o nosso movimento tem. E a figura do anjo visitador traz para nós essa possibilidade. E nós temos lá a Olga e a Hilda, que são 2 pessoas maravilhosas que aceitaram fazer esse trabalho para nós, fazem com muita alegria, com muita dedicação. E elas fizeram até um pequeno vídeo contando um pouco da experiência delas nesse trabalho que elas fazem. O anjo visitador é aquele que vai costurando um grupo no outro, que vai levando as mensagens, trazendo as mensagens, dando uma costurada entre um grupo e outro, fazendo com que todas as comunidades existentes, todos os grupos existentes se sintam uma só família. Elas participam de uma reunião, que são as nossas reuniões normais, né, de formação. Elas se apresentam e vão uma reunião a cada semestre
e em cada grupo. Então elas são acolhidas, elas participam, elas ficam sendo conhecidas. E quando de outros encontros que participam todas as comunidades, ninguém se sente peixe fora d'água. Já sabe que tem alguém ali que é comum entre todas, né? Nós tentamos esse trabalho do anjo visitador em 2018. Começamos lá, fomos nos preparando e efetivamente em 2019 que funcionou realmente. E deu muito certo, e para nós como colegiado traz também um retorno diferente do relatório da coordenadora. Que a coordenadora tem um tipo de relatório e o anjo visitador nos conta outros pormenores, nos traz um pouco da vivência delas, de como é a vivência delas nas reuniões mensais de formação que nós temos. Esse ano de 2020 foi um ano muito atípico. Nós tivemos uma reunião, cada grupo teve apenas uma reunião no ano. E depois chegou o isolamento e estamos assim, cada um guardado dentro da sua casa, né? Todas idosas, com os filhos preocupados. E pela graça de Deus, na minha cidade e também na Diocese de Piracicaba, nós não tivemos nenhum caso de Covid, de nenhuma de nós. Então, para isso nós conseguimos sucesso, né? Apesar de estarmos todas muito isoladas e sozinhas também, né? E o nosso conselheiro espiritual regional, o Padre Antônio Carlos, ele celebra uma missa vespertina num determinado dia do mês. E nessa missa, todos os grupos participam. E a presença é bastante grande de todas nós. Depois dessa missa, nós fazemos uma pequena confraternização. E o que nós percebemos é que nessa confraternização, aquelas pessoas que não se conhecem, dos grupos que não sabem quem são quem, o anjo visitador faz esse bem-estar, não estamos sozinhas, somos todas a mesma família, o mesmo grupo. E é muito importante, nós sentimos essa importância também dessa figura do anjo visitador, porque todas conhecem o anjo. Então, pelo menos tem alguém diferente do seu grupo pequeno que já é conhecido de todas nós, né? Falar um pouquinho da nossa missa. A nossa missa foi ideia que lançamos logo nos primeiros grupos. E o nosso conselheiro era o Padre Jacó Tomazella. E pedimos a ele se podia fazer essa missa para que os dois grupos que tinham pudessem se encontrar. Ele abraçou a ideia com muita alegria e aí ficou fixa. Toda segunda, quinta-feira de cada mês nós temos a nossa missa às 15h, que é o horário das nossas reuniões, né? Que nós não saímos mais à noite. Então é uma missa exclusiva para o movimento e todas nós vamos. Agora conseguimos até que o coralzinho da igreja participe conosco, anime a nossa missa. Então é um momento muito gostoso. Quando o Padre Jacó deixou de ser nosso coordenador, ficou no lugar o Padre Antônio Carlos, que também abraçou com muita alegria esse nosso movimento. Eu acho que você tem que falar um pouco agora do futuro. Nós esperamos que com essa vacina possamos aos poucos retornar às nossas atividades. Não sabemos ainda como será, quando será. A previsão não é para tão cedo. E eu acredito que a figura do anjo visitador vai até acrescentar alguma coisa, alguma atividade nova nessa função delas. De, quem sabe, visitar aquelas que não têm telefone, que têm dificuldade. Pensamos em escrever carta, mas aí escrever carta alguém tem que levar no correio. E toda aquela dificuldade
que a pessoa só tem mesmo de comunicação e de apoio externo, que por melhor que seja, sempre é uma dependência, né? Então vamos esperar agora, ver o que esse ano a vida nos reserva, como é que vamos agir. Mas, com a graça de Deus, nós vamos dar conta, vamos continuar, vamos poder nos reunir de alguma forma. Nosso padre já pensou em voltar à missa, mas ainda estamos estudando qual a melhor maneira, como fazer, como deixar o pessoal separado, né? sem abraço e sem aglomeração. E vamos caminhando, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu espero ter esclarecido um pouco como é que funciona na nossa diocese, na nossa cidade, a figura do anjo visitador. E que vocês se animem a procurarem criar esse trabalho, que é muito gratificante e facilita também a nossa coordenação, esse retorno de como os grupos funcionam, né? E eu agradeço, então, obrigado, Paca, Ivete, pela oportunidade, pela possibilidade, e que Deus coloque um anjo em cada comunidade para podermos receber essa visita tão gostosa e tão esperada por todos. Um abraço a todos vocês e amém.